Outro vídeo. O mundo não seria mundo se não houvesse a arte. E a arte não seria arte se não houvesse as cores. E a ciência que nos permite estudá-las, catalogá-las e também defini-las. Chama-se colorimetria. No nosso caso automotivo. Muito prazer, eu sou Herbert Rocha, sou pintor da Volkswagen e vim aqui trazer o título desse vídeo para você: como que você escurece ou clareia uma tinta sem usar o branco. Aproveita que não tem vinheta ainda e vamos direto ao assunto. 90% das tintas aproximadamente, um pouco mais ou um pouco menos, sempre porque estamos falando de pintura automotiva. Então, muitas coisas funcionam para mim, não funcionam para você. E talvez seja por isso que esteja tão escasso canais ou transmissões públicas que venham debater esse assunto, mas no nosso caso a gente não está debatendo, estou orientando. Então pode dar certo para você, que eu torço muito para que dê, pode dar errado, você me perdoe, porque eu não estou na sua região, não trabalho com a sua máquina, não sei quem aplica as tintas que você faz, então você me perdoe, porque talvez seja um desajuste no meio do caminho que eu vou explicar também dentro do vídeo. A gente sabe que a maioria das tintas é feita com preto e com branco, por isso que você pega uma máquina de tinta e aí tem lá as bases tem uma determinada quantidade, mais o preto e o branco, vem 3.600, uma lata desse tamanho, cheia de tinta branca, cheia de tinta preta, de base preta, justamente para você poder pesar a maioria delas, porque elas estão presentes em quase todas as formas. Daí, quando não está presente, como você faz para escurecer ou para clarear? Já a tabela está escrita ali: preto escurece tudo, branco clareia tudo. E aí, como eu disse no vídeo passado, que eu também vou deixar aqui no card para você, e se você for clarear um vermelho, se você for usar o branco, ele vai ficar rosa. E se eu te orientar aqui a clarear com branco, você vai vir aqui embaixo nos comentários e vai falar mal de mim, que eu acabei com o seu serviço, mas não foi eu. Deixa eu te orientar numa coisa: quando você for clarear um vermelho, por exemplo, se você não quiser clarear com branco, desculpa, o que você pode fazer? Você tira o branco, você vai tornar ele mais vermelho e naturalmente ele vai ficar um pouco mais vivo. Sempre olhando, nesse caso, o flop, de frente e o flip de lado. Para você conseguir, estou usando de novo o Scan Grip aqui, que é uma lâmpada que eu vou publicar alguma coisa sobre ela, a frente da tinta e também o ângulo dela, para você ter ciência do que você precisa. Outro detalhe: o seu pintor, ele tem que saber pelo menos o mais ou menos o básico do que precisa ser feito na tinta. Você, colorista do laboratório, você está ali e o seu pintor lá pegou a sua tinta, não fez o teste, pintou e colocou a culpa em você. Você tem margem para poder lamentar com ele, porque o aval é sempre do pintor. O colorista, ele tem que praticamente, ele é responsável pela tonalidade, mas por fim o teste final, a palavra final é sempre do pintor. Vamos lá! Você vai clarear uma tinta dessa maneira, se for o caso de uma tinta que tende, que ela é facilmente distorcida, como o caso do vermelho. Outra coisa, tem um detalhe importante: todo mundo está pedindo o vídeo do amarelo Imola e eu vou fazer um vídeo do amarelo Imola. Até porque o amarelo Imola, ele é Volkswagen. Gente, já fica uma dica para você, que quando entra um carro amarelo Imola, tu pensa assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Vou falar para o cliente que meu pintor passou mal, que a tinta acabou, que cortaram minha luz, que minha cabine pegou fogo? Não! O que você faz? Um dos segredos maiores, sem dúvida, do amarelo Imola é o fundo, base por baixo, quando você tenta inteirar, como eu, por exemplo, não recomendo com letra maiúscula, eu não recomendo. Se já soubesse fazer aquelas edições legais, eu ia escrever não recomendo a você queimar o carro. O que seria queimar? Vou pintar um prata reflexo, eu já tenho um prata bari,
Então, como eu dei prime no carro, eu vou usar um prata base, um prata qualquer, para mim queimar o carro, que eu já chego próximo, né, da cor que eu quero, que é o prata, inteiro. Gente, isso não vai dar certo. Ah, mas outras vezes deu certo. Pode ser que tenha ficado legal. Dificilmente deu certo. Primeiro que vai ficar um pouco mais grosso. E detalhe que para poder fazer cobertura perfeita, principalmente para mim que forço em quase 100% o alongamento quando a tinta é acertada na oficina, vai ficar grosso e distorcido. Então o ideal é que você use base cinza, pós-prime. Deu prime, usa uma base cinza. No caso do branco pode ser um branco, mas é base, não é tinta poliéster, é base poliéster, não é aquela mistureba de poliéster que dá em cima e não fica legal. No retoque, principalmente, o risco de mancha é absurdo. Vou trazer esses vídeos também para vocês aqui. Como que eu escureço uma tinta se ela não tem preto? Gente, uma tinta, geralmente, ela tem uma base chefe, né? Nessa base, o que acontece? Você olha uma ideia aqui, por exemplo. O violeta, ele está entre o azul e aqui um pouco entre o roxo e o rosa. Essa parte de cá seria ele mais claro e a parte de lá seria ele mais escuro. Se você está já fazendo um carro de cor, né? Então ele não está atendendo tanto para o preto, então ele não vai estar tão escuro assim. A escuridão dele deve estar relacionada a ele estar sujo ou estar limpo, então vai ter muito a ver com o cinza. Você limpando a tinta, você vai tornar um pouco mais clara, e você sujando ela, que é usando o cinza, né? Você vai conseguir escurecer um pouco mais a tinta. Lembrando que se o cinza não estiver dentro da fórmula, você combina as bases de efeito que estiverem dentro da fórmula, que você tem que conhecer, porque no teu programa já vem tudo designado, pigmento tal, serve para tal coisa, serve para isso, serve para aquilo. Então você, meu amigo, que talvez esteja enfrentando dificuldade no acerto das tintas, o acerto da tinta, ele tem um vasto leque de informações. E para você conseguir ter um acerto legal, preciso, gente, eu vou falar até devagar. Isso é mais ou menos como tocar instrumento. O sonho de qualquer músico que toca um instrumento é ter um ouvido absoluto, que seria o quê? Tu escuta uma nota tal, tocou uma nota ali e você consegue falar, poxa, essa é nota tal, porque você gravou os sons na cabeça. Como eu consigo fazer isso, porque eu sou músico, eu acho legal demais, eu acho barato. Você simplesmente pegar o instrumento e sair acompanhando uma música, porque os sons estão gravados na tua cabeça. Mas é óbvio que isso não é fácil, não é da noite pro dia. Alguém que tem afinidade com as cores, porque se você estiver começando, vai ser só no começo que você vai passando aperto. Daqui a pouco você vai se inteirando mais. Mas você tem que ler a função dos pigmentos. E você tem que conhecer os seus pigmentos dentro do fabricante que você usa. Não vincula o que acontece com o seu pigmento com o que acontece com o pigmento de outro fabricante, porque é completamente diferente. Enfim, se tem uma coisa que vai te facilitar e muito, é você perceber as cores. Você conseguir olhar para frente, né, da chapa, ou você olhar ela de ângulo e pensar, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro, isso tá demais, isso tá de menos. Isso vai facilitar demais o teu trabalho. Mas, para você que chegou até aqui no final, eu já vou deixar essa super dica. Quer clarear? Acrescenta o efeito da base da sua cor, né, para ela poder ficar um pouco mais carregada. Se tiver cinza, suja ela um pouquinho mais, não tanto, para você não ter uma tinta muito suja, que você vai conseguir escurecer ela um pouco mais. Se for uma outra tinta que tende a distorcer por causa do branco, o que você faz? Diminui ele, que vai deixar a cor um pouco mais viva e vai trazer ela também um pouco mais para frente. Isso vai te facilitar muito também. É claro que eu vou trazer outros vídeos super detalhados com a fórmula na tela, para você acompanhar no passo a passo, porque aqui eu faço a teoria, na oficina eu faço na prática, mas todos os vídeos são feitos com muito carinho, com teor de informação para facilitar o teu dia a dia. Então, se você tiver dúvida, ao invés de você entrar criticando e falando, caramba, isso não dá certo comigo, não adianta, até porque eu vou falar, poxa, cara, eu lamento, comigo dá. Ao invés de você fazer isso, coloca uma pergunta, olha, não entendi isso,
Tem como fazer um vídeo assim? Eu vou fazer, meu amigo, porque eu quero facilitar o teu dia na tua oficina, porque eu sei o tão árduo que é o nosso trabalho, mas sinceramente nós somos verdadeiros artistas, porque cada pintura é uma pintura, cada colorista é um colorista, cada pintor é um pintor. E lembrando, a paz, o vínculo entre pintor e colorista vai melhorar mais do que qualquer tipo de conhecimento que você tiver. Tem muita gente por aí que não tem a teoria, mas tem uma super prática, justamente porque tem uma afinidade muito grande, um entrosamento. O colorista conhece um pouco da aplicação do pintor, ainda que ele trabalhe com vários pintores, que é a realidade do colorista. E o pintor consegue, com o tempo, ele vê o colorista acertando na própria oficina, ele consegue ter uma noção do que falta na tinta e do que está sobrando na tinta. Isso é muito interessante, mas para você que não tem nem esse tipo de assistência, você que pinta em lugares extremos, que está começando ainda, esse canal é o seu canal. Você vai ser sempre bem-vindo e eu vou trazer assuntos aqui super legais para você. Espero ter ajudado na sua dúvida, ter esclarecido alguma coisa e acrescentado talvez um pouquinho a mais de coisa tão bacana que você tem nessa vasta carreira aí, impressionante que nós temos ao longo das mudanças terríveis e também muito boas que o mundo automotivo vem sofrendo. Se você gostou, se inscreva no canal, você vai estar me ajudando, me incentivando a publicar outros vídeos. Compartilhe com os amigos coloristas e pintores também. E se você quiser receber um vídeo toda vez que sair, ative o sininho, deixe seu like. Um abraço, até a próxima.